Sinto-me, ao mesmo tempo, feliz e penalizado por não ter podido assistir a este dia, que sei que foi um dia muito rico e muito cheio e muito completo, mas, por outro lado, feliz por saber que foi um grande sucesso esta iniciativa. Eu tinha, há uns meses, como que apelado, desafiado o Sr. Ministro da Saúde para, no quadro da procura de uma substancialização do consenso no domínio da saúde, promover iniciativas ou apoiar iniciativas como esta. Isto é, pontos de encontro de excelência, debatendo a realidade do sistema português de saúde, nomeadamente do Serviço Nacional de Saúde, de tal maneira que profissionais, académicos, investigadores, portadores de alguma influência no domínio da comunicação social e comunidade em geral, pudessem serenamente equacionar o problema da reforma da saúde em Portugal. E este foi um bom exemplo. Pelo tema, pelos subtemas, pela qualidade dos oradores. E tratou, sobretudo, da componente da reforma hospitalar, mas no quadro da reforma mais ampla, ou da reflexão mais ampla sobre o Serviço Nacional de Saúde. Eu começarei pelo Serviço Nacional de Saúde. Permitir-me-ão que, muito rapidamente, eu trace o percurso daquilo que, a meu ver, foi, na sociedade portuguesa, os passos precursores, a gênese, a afirmação e a constante transmutação do Serviço Nacional de Saúde. Os precursores. Aqui há uma certa ponta emotiva, porque tenho para mim que meu pai, embora em ditadura, ao saber compreender o talento do professor Gonçalves Ferreira e de uma equipa centrada sobretudo no Instituto Ricardo Jorge e muito apoiada por um então responsável, Dr. Arnaldo Sampaio, acabou por ajudar àquilo que foram os primeiros passos no quadro de cuidados primários que vieram a estender-se rapidamente através dos centros de saúde e a tentar concatenar-se com o que existia desde as décadas anteriores de rede de hospitais centrais e de hospitais distritais. Mas era apenas um passo precursor, porque a gênese do Serviço Nacional de Saúde funda-se na Constituição da República Portuguesa, tem protagonistas, um deles, cimeiro, tive a oportunidade de homenagear e de condecorar recentemente, o Dr. António Arnaud, e houve aí uma formalização e um começo de institucionalização do que era um anseio na sociedade portuguesa e que correspondia à transformação da sociedade portuguesa dos anos 50 e 60 a culminar nos anos 70. Uma sociedade mais urbana, progressivamente mais metropolitana, com exigências crescentes do ponto de vista dos direitos económicos, sociais e culturais, corporizados na Constituição, mais progressiva, pretendendo mais justiça social, redução de desigualdades, de assimetrias de todo o tipo. E assistimos, portanto, à gênese do Serviço Nacional de Saúde entre meados dos anos 70, se quiserem, final dos anos 70 e ao longo dos anos 80. Uma fase subsequente é a fase que corresponde à expansão económica e, se quiser, ao desafogo financeiro, que permitiu investimentos significativos no Serviço Nacional de Saúde. Isto acontece a partir de meados dos anos 80 e ao longo dos anos 90 até ao final do século, praticamente. Estende-se a rede, complexifica-se, adensa-se. É verdade que os cuidados primários começam a dar sinais de insuficiência progressiva, mas ainda não totalmente patente. E há um começo de debate na sociedade portuguesa
um debate ideológico que nunca chega a agudizar-se, porque vai sendo adiado entre os hemisférios políticos acerca, não da necessidade do Serviço Nacional de Saúde, mas acerca do acento tónico no Serviço Nacional de Saúde e da evolução do Serviço Nacional de Saúde. É curioso que, tendo havido debates doutrinários e ideológicos muito profundos sobre outras áreas, em matéria de saúde ele é esboçado, mas é adiado. E esse adiamento foi virtuoso. Não foi intencional, mas foi virtuoso. Porque os factos se encarregaram de ir criando uma situação que abriria caminho à consensualização neste domínio. E que factos? A aceleração da urbanização, da metropolização, ao crescimento das classes médias, num determinado momento, como disse, a um desafogo financeiro relativo, ao aparecimento dos seguros de saúde, quer no quadro público, quer no quadro privado, na organização e rearranjo do chamado futuro setor social, muito ligado ao setor público, sempre muito ligado ao setor público, e na afirmação progressiva de um novo tipo de setor privado, que tinha já pouco a ver com a clínica privada individualista de outros tempos. Era outra realidade. O país tinha mudado ao fim destas décadas e o Serviço Nacional de Saúde não só foi capaz de ir enfrentando estes novos desafios, como se foi progressivamente moldando a eles. E na sociedade portuguesa, apesar de clivagens muito fortes noutros domínios, a saúde começava a emergir como um domínio de consensualização. Consensualização que teve muitas vezes a ajuda das mais diversas instituições. Eu recordo a Fundação Carlos Gulbenkian. A Fundação Carlos Gulbenkian, ao promover um estudo que hoje foi largamente glosado e aproveitado para reflexão, que carreava contributos internos, mas tinha o tal ponto de vista externo sobre a mesma realidade, veio a contribuir, porventura sem o imaginar, cabalmente, para a consensualização de um tema que alguns considerariam polémico em determinada fase da sua afirmação. Só que a sociedade portuguesa tinha mudado noutros vetores. Por exemplo, as crises vividas, nomeadamente a profunda crise vivida já neste século, acentuou o dualismo na sociedade portuguesa. Esse dualismo já era um dualismo diferente dos dualismos clássicos. Mas estava lá a mancha de pobreza, e está, até o alargamento da mancha de risco de pobreza, o adensar das desigualdades em matéria económica, social e cultural, um dualismo que já não é o clássico dualismo territorial pré-existente, mas é misto de territorial e de etário, entre mais novos e mais velhos, o envelhecimento da sociedade portuguesa, que passou de uma sociedade relativamente jovem, há 30 anos, quando aderimos às comunidades europeias, para uma sociedade afirmadamente envelhecida 30 anos depois, com os problemas que isso acarretava, uns próprios da sociedade portuguesa, outros comuns a outras sociedades, nomeadamente europeias, mas ao mesmo tempo os constrangimentos financeiros que atingiam também o Serviço Nacional de Saúde em todas as suas diversas componentes. E este novo contexto, que é o contexto que de alguma maneira ainda largamente nos condiciona, é um contexto que apela à reflexão serena sobre os temas da saúde. E, nomeadamente, sobre os temas do Serviço Nacional de Saúde. Por exemplo, a preocupação de olhar crescentemente para cuidados centrados nas pessoas, nos cidadãos, nas pessoas, na prevenção, como dizia muito bem o Sr. Professor Alexandre Quintanilha, centrados
na localização das pessoas, menos do que na localização das estruturas de apoio às pessoas, centrados na equipe e não na visão individualista dos cuidados de saúde, na investigação, na inovação, no conhecimento e na conjugação de todos estes fatores. E o que é mais impressionante é que todo o sistema de saúde, e em particular o Serviço Nacional de Saúde, interiorizou estas necessidades e foi-se reajustando progressivamente. Não sem bloqueios, não sem problemas, recursos humanos, de reajustamento dos cuidados primários, de dificuldade em promover a domiciliação, de reformulação da visão clássica dos hospitais, de preocupação crescente com a saúde geriátrica, o envelhecimento ativo e o isolamento e sua superação, com o problema, como sabemos, de complexidade enorme no seu enfrentamento da natalidade, ou se quiserem, da demografia, com a importância crescente dos cuidados continuados, com a autonomia dos cuidados paliativos, com a formação e a educação, primeiro, dos prestadores de cuidados, mas, em geral, da comunidade. É neste quadro que se insere o debate sobre a reforma dos hospitais. E eu não estive aqui presente, com grande pena minha, mas imagino pelos oradores como eles terão falado da importância da inovação, do conhecimento, da flexibilidade, da procura de novos tipos de organização e de gestão, que não hão de ser necessariamente uniformes. É uma má tradição francesa, aquela que nós importamos no plano administrativo da uniformidade dos modelos jurídicos e de gestão. Vai desde as autarquias locais à administração central, nomeadamente à administração prestacional. E é o oposto da tradição anglo-saxónica, mas é o oposto, sobretudo, dos desafios destes tempos. É muito napoleónica, mas é muito pouco funcional. Mas depois, além disso, o problema da escala, o problema da reformulação de estruturas e de redes concebidas para outros tempos e depois da inserção dos hospitais no Serviço Nacional de Saúde como um todo. Porque pode ser magnífica a concepção da reforma hospitalar de uma maneira independente ou autónoma, mas depois há que articulá-la com o contexto envolvente. E nós sabemos que muitos dos problemas hospitalares têm a ver com o contexto envolvente, com uma função vicariante ou de suplência relativamente a outras estruturas do contexto envolvente. E depois um problema cultural. Como fazer pedagogia junto aos autarcas, para eles perceberem a reformulação da rede de saúde. Como fazer pedagogia junto das populações. Como fazer pedagogia junto dos comunicadores, para entenderem o que mudou na sociedade portuguesa e como deve mudar, quer a rede, quer o sistema global de saúde e nele o Serviço Nacional de Saúde. E aqui chegamos a um ponto que foi com alegria que eu vi expresso pelo seu professor Alexandre Quintanilha, que se chama educação. Educação. Ou se quiserem cultura, mas a educação como base da cultura, pelo menos de uma componente fundamental da cultura. A educação para a saúde. A educação no sentido de não só informação como formação. Assumida por cada cidadão, por cada pessoa e pelas comunidades. E essa exigência pedagógica é essencial. Como é essencial outra perspectiva do que eu chamaria o reformismo incremental. Nós, portugueses, temos também aí uma importação muito francesa, que é a da volúpia da ruptura. Adoramos a ruptura.
ao menos a ruptura verbal. Nem sempre depois com consequências em termos substanciais. Ora, a ruptura, nomeadamente a meramente verbal, é preferível o reformismo incremental. O reformismo como atitude, como processo. E incremental porque dado de modo progressivo, afirmado de modo progressivo, muitas vezes por pequenos, grandes passos, ao longo de sucessivos períodos de tempo. E eu devo dizer que esse é um grande desafio do momento que atravessamos. É um grande desafio despertar a sociedade portuguesa para este apelo educativo e para esta postura reformista incremental. Com paciência. E nós, muitas vezes, portugueses, não somos pacientes. Somos impacientes. Com paciência. Com capacidade de aceitação da diferença. Com compreensão dos outros. Com diálogo. E depois com consensos. Eu sei que se pode tornar quase obsessivo para muitos o falar na necessidade de consensos. Mas eu tenho dito, e tenho dito consecutivamente, que a saúde é um exemplo de consenso não expresso em termos políticos ou documentais, mas assumido na sociedade portuguesa. É indiscutível o reconhecimento do papel crucial do Serviço Nacional de Saúde na mudança da sociedade portuguesa. Independentemente das críticas que há, dos reparos, das insuficiências, pontuais ou mais ou menos alargadas, independentemente dos constrangimentos financeiros e, portanto, da insatisfação das classes profissionais, que legitimamente aspiram a saídas que a crise vivida e a saída da crise complexa não permitem. Tudo isso existe, e não vale a pena negar. Seria irrealista negar. Agora, é igualmente irrealista negar que, na substância, a ideia, o projeto e larga parte da concretização do Serviço Nacional de Saúde são consensuais na sociedade portuguesa. Como é consensual a necessidade da sua reforma, do tal reformismo incremental, do seu ajustamento constante, de corresponder aos novos desafios, através da tal postura, do tal comportamento dialogante. E quando falo em consenso, falo em dois planos: o consenso interprofissional e o consenso político. O consenso interprofissional é o consenso envolvendo todos aqueles profissionais que lidam com a saúde. Independentemente das razões de queixa que tenham, e que são muitas, e então em período de dificuldade financeira são muitíssimas. Mas um consenso quanto ao essencial do projeto. Ele é fundamental. Tem sido ele que tem permitido fazer funcionar o Serviço Nacional de Saúde. E é crucial que ele se mantenha e se aprofunde e se enriqueça. Mas deve juntar-se a esse consenso um consenso político. Eu sei que o tempo não é muito fácil, porque num contexto em que é sedutor a afirmação de dois hemisférios políticos diversificados, não é apetecível estar a falar em consensos, mesmo na saúde, mesmo quando eles são patentes, porque a ideia é antes a de acentuar as divergências e não de acentuar as convergências. Mas nós precisamos de acentuar as convergências. E na saúde é fundamental acentuar as convergências, porque na saúde, como na educação, o planear é a médio e longo prazo. É verdade que são planos móveis, reajustáveis, mas a gestão não é meramente conjuntural. Quando se está a tomar uma decisão no momento, tem de se ter a visão global do quadro a médio e longo prazo. Seja qual for o governo, não é possível haver mudanças substanciais no quadro da saúde de governo para governo.
é uma ilogicidade política, é uma irracionalidade económica ou financeira ou social. Isto implica consenso. Quem tem a ganhar com a posição do quanto pior melhor? Ninguém. Nem os que estão, nem os que sonham vir a estar. Porque serão herdeiros da situação que existir. E esta perspectiva é uma perspectiva fundamental, mas que se conquista todos os dias. E conquista-se com iniciativas como esta, em que centenas de pessoas, ouvi falar de quase 1 milhar, se encontra, reservando um dia da sua vida profissional a ouvir, a refletir e a debater. E a levar consigo, porventura, tantas ou mais interrogações do que aquelas com que chegou. Mas isso é bom. Mas isso é bom. Porque é criativo. Porque é portador de mudança. E é portador de esperança. E este país precisa não apenas de mudança, mas também de esperança. E por isso eu termino por onde comecei, felicitando quem tomou a iniciativa de organizar este encontro, esperando que noutras áreas do Serviço Nacional de Saúde ele seja continuado por idênticas reflexões, incentivando o Sr. Ministro da Saúde, que sabe que conta com a compreensão do Presidente da República, neste como noutros domínios, incentivando a continuar dentro do espírito ecuménico, que é um espírito de consenso, um espírito de reformismo incremental, um espírito de diálogo e de compreensão, e depois, sobretudo, ao mesmo tempo que felicitava todos os presentes, eu também vos apelava, porque uma realidade como esta não é obra de um ministro, nem de uma equipa governativa, nem de um ministério, nem de uma administração pública, por sofisticada que seja, a nível central. É uma obra de todos os portugueses. É uma obra de todos os portugueses. Em primeiro lugar, daqueles que têm responsabilidades cimeiras no sistema e no serviço, mas de todos os portugueses que vivem esta realidade todos os dias. E este apelo, que é um apelo dirigido a todos, é um apelo pela positiva, é um apelo com esperança. Bem-ajam pela iniciativa, porque é uma iniciativa feita a pensar no futuro de Portugal. Muito obrigado.